No dia 28 de abril, eu vim a essa tribuna para dizer ao povo brasileiro que a culpa de todo esse desastre econômico, social e moral que nós estamos vivendo hoje no nosso país é de culpa exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ex-presidente Lula, hoje, quer passar para a presidente Dilma toda a culpa desse desastre. Mas ele perdeu uma grande oportunidade que o Fernando Henrique Cardoso deixou a ele em 2013. Em 2003, senhor presidente, o Brasil, depois de 500 anos, tinha uma dívida bruta, interna e externa, que não chegava a R$1 trilhão. Hoje, 13 anos depois, o Brasil está batendo a casa dos R$5 trilhões, a dívida pública bruta, interna e externa. A folha de pagamento em 2013, em janeiro de 2003, era algo em torno de R$62 bilhões. Hoje essa folha de pagamento já ultrapassou a casa dos R$300 bilhões. A nossa balança externa nunca teve um rombo tão grande como o que nós estamos vivendo hoje. Desde 1947, temos um rombo na nossa balança comercial em torno de $140 bilhões. Ou seja, esse governo do PT teve todas as oportunidades para crescer a economia desse país, mas não fez. O que fez foi saquear os cofres públicos, sem a mínima responsabilidade. Não tinha um plano de governo, tinha um plano de poder. E isso está aí, as provas, em 2014. Só para se ter uma ideia, senhor presidente. O FIES, em 2013, foi gasto 6 bilhões e 500. Eles falam 7,500, mas 6 bilhões e 500. Em 2014, 13 bilhões e 700. Seguro defeso, 598 milhões de reais em 2013. 2014, 2 bilhões e 117 milhões de reais. Seguro-desemprego, senador Ferraz, foi gasto em 2013 22 bilhões, em 2014 32 bilhões de reais. O Pronatec, esse programa extraordinário de formação da nossa mão de obra, tão desqualificada, lamentavelmente, gastou-se 15 bilhões e 400 milhões de reais. Ou seja, comprar as eleições em 2014. Só que aí comprou muito caro. Se a gente pegar esses 4 dados que eu acabei de dizer aqui, o prejuízo com o FIES, que é algo em torno de 37 bilhões de reais, com o Pronatec, algo em torno de 9 bilhões de reais o prejuízo. Mais os outros, nós ultrapassamos a casa dos 50 bilhões de reais. Isto é lamentável. E hoje está o Brasil neste cenário econômico que nós estamos aí vivendo. Os empresários desmotivados, o emprego em alta, a taxa de juros lá em cima, não é? Perda de poupança, nós já perdemos mais de 32 bilhões de reais somente este ano na caderneta de poupança.
E aí, depois desse desemprego, vem a criminalidade. Pois bem, senhor presidente, o Brasil enfrenta uma série de crises econômicas, decorrente dos gastos descontrolados e dos investimentos equivocados feitos por o governo PT. Enfrentamos também uma enorme crise política, sem precedentes, em que, para se manter no governo, a presidente da República precisa terceirizar aos subordinados e auxiliar suas nobres atribuições constitucionais. Apesar desse cenário tenebroso, em que a economia não reage pela incapacidade do governo e o governo não reage por causa da estagnação econômica, um fio de esperança parece indicar que, finalmente, podemos estar deixando no passado outra grave crise que existe desde sempre na República, a crise moral. Nos últimos meses, a Justiça, na pessoa do tão competente juiz Sérgio Moro, tem dado mostras de que a era da certeza da impunidade está se acabando. Na última sexta-feira, por ordem do juiz Moro, aconteceu algo que até pouco tempo atrás seria inimaginável. Foram presos preventivamente os presidentes das maiores consultoras do Brasil, da consultora Norberto Odebrecht e também da construtora Andrade Gutierrez. Essas prisões demonstram para a população que não há ninguém à margem da lei, rico ou pobre, poderoso ou não. Essa contestação de que a justiça pode atingir a todos causou terror e pânico no governo do PT. Da presidente Dilma ao mais inexpressível ministro, todos perceberam que não poderão contar com a cumplicidade do Poder Judiciário. O pânico generalizado no governo e no PT só não é maior que aquele que tomou conta do verdadeiro responsável pelos desastres em série que estamos vivendo, o ex-presidente Lula. Sim, é preciso deixar claro quem era o verdadeiro, aspas, o número 1 do esquema, o Brahma. O Brahma, que o Brasil hoje sabe quem é o Brahma. Aquele que sempre mandou e desmandou desde que o PT chegou ao poder, criando as condições para que o Estado brasileiro fosse saqueado incansavelmente pelos companheiros. Se hoje, infelizmente, vivemos numa república que tem ladrões, malfeitores e corruptos de toda a ordem no comando, isso se deve principalmente ao ex-presidente Lula. Ele trouxe os corruptos para o poder. Ele permitiu que o Estado brasileiro fosse assaltado e ele se beneficiou dos esquemas sujos executados por seus companheiros. Mas essa farra começa a cobrar o seu preço. Lula hoje é um homem ameaçado e acuado, que dorme com medo de ser acordado pela Polícia Federal na porta da sua casa. Lula hoje tem medo de ser preso e pânico do juiz Sérgio Moro. E eu disse aqui no dia 28 de abril que os doutores do Ministério Público Federal e a Polícia Federal iria convidar o ex-presidente Lula qualquer dia para tomar um cafezinho. E parece que esse dia, senhor presidente, está muito próximo.
E é bom mesmo que Lula tenha medo, pois os empreiteiros da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, presos, têm muito a dizer sobre os anos de PT no governo. Segundo a revista Época, o mais poderoso dos empreiteiros, o Marcelo Odebrecht, filho do senhor Emílio Odebrecht, mandou recado para o ex-presidente Lula e para a presidente Dilma. Ou eles atuam para melar a Lava Jato, ou livrá-lo da cadeia, ou a República cairá. Também há-se um comentário na imprensa que o senhor Emílio Odebrecht disse: se o meu filho for preso, me arruma mais 3 celas. Uma para mim, outra para o Lula e outra para a Dilma. O pai dele deixou claro que se o filho ficar preso, repito, outras 2 celas, uma para a presidente Dilma e outra para o Lula. O exagero, evidentemente, pode ser perdoado. Aconteça o que acontecer, a República permanecerá, porque ela é muito maior do que todos nós. O que cairá, na verdade, é o projeto hegemônico de poder do Lula e do PT, que se construiu sobre a lama e começa agora a afundar. Se Marcelo Odebrecht e os outros executivos presos seguirem os passos de Ricardo Pessoa, da UTC, e decidirem contar tudo o que sabem, não sobrará pedra sobre pedra no lulopetismo. Porque eles conhecem, como ninguém, as engrenagens do poder, aspas, República dos Companheiros, fecha aspas. Mas ainda que os empreiteiros não queiram cooperar, o trabalho diligente da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça certamente conseguirá as provas necessárias para que seja condenado e preso o verdadeiro responsável por essa rapinagem institucionalizada no Brasil, que tomou conta do governo federal, o ex-presidente Lula. Mas, antes mesmo da condenação judicial, da qual ninguém mesmo, nem mesmo seus mais fiéis seguidores duvidam, outra condenação importantíssima já aconteceu. A condenação política. E aí agora nós tivemos uma pesquisa aonde o todo-poderoso, apresenta com índice muito baixo. Mas poderoso porque estava com um rio de dinheiro público na mão. Ou seja, levou o nosso país a essa catástrofe econômica, com a dívida, repito, bruta, interna e externa, na ordem de 5 trilhões de reais. A população percebeu, Lula, que foi no seu governo que os cofres públicos começaram a ser saqueados de forma sistemática, no intuito de perpetuar seu grupo no poder. Todos já sabem que foi no seu governo que começou essa política desastrosa de se gastar mais do que se tem. Eu tenho dito sempre aqui, senhor presidente, gastaram demais e pior, gastaram mal. E depois empurrar a conta para os nossos trabalhadores. Está aí o aumento de impostos. Está aí a história da correção da tabela do imposto de renda. Isto não é uma correção de tabela do imposto de renda.
Isto é um aumento do imposto de renda das pessoas físicas, não é correção. Por isso mesmo, as pesquisas começaram a captar o sentimento claro da população brasileira de que tudo o que passamos hoje, Lula, é de sua inteira responsabilidade. Não adianta mudar as cores do PT. Não adianta culpar a Dilma. Não adianta sair do PT, porque eu acho que ele vai sair do PT e vai para outro partido. Não adianta. A sua condenação política já foi consagrada nas ruas. Você não escapará do juiz Sérgio Moro. Não escapará. Eu tenho certeza disso. Tem certeza, Lula. Seu destino, como o dos outros petistas graúdos, será a papuda. Mas se, por uma obra do destino, você conseguir escapar da justiça, como escapou do mensalão e de tantos outros, sua condenação virá das urnas, com a rejeição do povo brasileiro ao projeto hegemônico de poder do PT. Muito obrigado, senhor presidente. Terra dourada, em todas mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Bom, cidadão e cidadã brasileira, estamos juntos, fazendo o nosso papel, apoiando o juiz Sérgio Moro contra toda essa bandidagem que está aí no poder do nosso país. E com certeza vamos colocar todos na papuda. A força do povo, a força de homens decentes no judiciário.